Boa noite, Irmandade. Tivemos um pequeno probleminha, mas já foi solucionado. Como de costume, mais uma noite de terça-feira reunidos aqui para a palestra, a dissertação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler uma pequena mensagem, depois em seguida uma oração. Não permaneça preso ao passado, nem a recordações tristes. Não remexa uma ferida que está cicatrizada. Não resolva dores e sofrimentos antigos. O que passou, passou. Desde este momento em diante, procure construir uma vida nova na direção do alto, caminhando para a frente sem olhar para trás. Faça como o sol que se ergue em cada novo dia, sem lembrar-se da noite que passou. Então, mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, esse grande mensageiro do amor, do perdão, que ele nos envolva com a sua luz divina e maravilhosa e verdadeira, nos inspirando sempre a trilhar no caminho do bem, no caminho do amor. E que nós, outros, nos esforçamos sempre para buscar a disciplina dentro de nós. Obrigado, Jesus, que os bondosos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis de Jesus que se façam aqui presente, que possam nos amparar e nos proteger neste momento. Obrigado, Jesus, nos abençoe sempre. Que assim seja. Hoje nós temos o assunto, uma parábola bem pequena, uma dissertação bem pequena, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta parábola de Jesus, ela tem visões bastante, às vezes, diferentes de compreensões. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Está no Evangelho de Mateus 5, versículo 5, 3. Ao olharmos assim, de repente, pobres de espírito, muitas das vezes a gente tem uma imaginação assim, confusa dentro de nós. Mas o que Jesus queria dizer nessa parábola, pobres de espírito, que ele afirmou que os bem-aventurados, os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Então, ele queria dizer que as pessoas humildes e simples, para eles seria o reino dos céus. E não para os orgulhosos, como ele esclareceu, que os orgulhosos não teriam o reino dos céus se permanecesse nesse sentimento já imantado no seu espírito há muitos séculos. Nesta parábola, Jesus estava afirmando que não tinha nada a ver com a inteligência das pessoas, mas que se referia à humildade, e que o reino dos céus não era para os orgulhosos. A humildade e o amor são sentimentos grandes de elevação dentro do ser humano. São de grande elevação. Aquele que possuir o sentimento da simplicidade e da humildade é uma conquista que ele teve através de várias reencarnações. No decorrer de muitas reencarnações, ele conseguiu essa virtude dentro dele. Nós temos exemplos bastante vividos até hoje, através das suas mensagens de amor que ele nos deu, que foi o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele era uma pessoa, digamos assim, no termo social, ele era uma pessoa simples. Ele vestia simplesmente, ele tinha sua casinha muito simples, ele daí ainda usava utensílios
antigos, como a moringa d'água, por exemplo, que lá em Minas Gerais, no Nordeste, eles usam para manter a água fresca. Ele ainda tinha esse hábito, essa utilização dessa simplicidade. Mas vamos falar dele, da simplicidade e humildade espiritual que ele nos trouxe através de décadas, trazendo mensagens psicografadas por espíritos diversos e sempre exemplificando em amor, em humildade. E a convivência dele sempre era de muita humildade, de muito amor com as pessoas. Ele sempre nos dava exemplos fantásticos de humildade e amor. Era a sua pureza espiritual se manifestando entre nós. Chico Xavier, ele teve uma vez um assédio de uma pessoa que foi participar, buscar notícia do seu ente querido, uma senhora buscando notícias do seu marido que havia falecido. Mas como a movimentação do Chico Xavier de atendimento a essas pessoas era muito grande, muitas vezes ele não conseguia fazer os atendimentos previstos e ficava alguma coisa pendente para outro dia. E de manhã cedo, uma senhora em sua porta, fazendo críticas, duvidando da mediunidade do Chico Xavier. Então ele pediu o auxílio de uma pessoa para conversar com aquela senhora, para ver o que estava acontecendo. Então, ela começou ainda a alterar mais ainda, quando foi assistida por aquela pessoa. Aí o Chico Xavier teve que sair da fora e conversar com ela na porta da sua casa. Aí ela dizendo que ela não conseguiu receber notícia do seu marido, que havia falecido. Então, o Chico Xavier olhou para ela com aquele imenso amor que ele tinha quando ele olhava para as pessoas, e humildade. Ele disse assim: então, mas ele está dizendo que é para você tirar aquele envelope de veneno que está na sua cabeceira da sua cama, pensando em se matar para se encontrar com ele. E ele não vai estar no mesmo lugar que você for. Então a mulher caiu em prantos e choro e chegou à conclusão que ele era um médium verdadeiro e que tudo que ele dizia era realmente afirmado pelas pessoas. Então, um exemplo de humildade e de amor que nós estamos aqui exemplificando nessa parábola. Então, eu vou dar um outro exemplo, um empresário muito bem sucedido. Eu não vou dizer o nome dele a respeito a sua convivência, a sua família. Um empresário que foi muito conhecido no Brasil, e ele já faleceu. Um empresário de grandes posses financeiras, empresas muito grandes no Brasil. Ele tinha centenas e centenas de funcionários, e ele era uma pessoa muito simples, até na sua vestimenta. Assim, ele se apresentava sempre como um cidadão muito simples perante aos funcionários, perante as pessoas, perante os outros empresários. E ele fez questão de deixar relatado tudo, que todos os filhos dos seus funcionários seriam custeados a eles a faculdade. Todos aqueles filhos dos seus funcionários se formavam na faculdade. Muitos deles acabavam trabalhando na empresa, por dedicação, por amor, por gratidão, né, que recebiam. E ele, uma vez por mês,
uma vez por mês, ele se dirigia a um grande hospital, eu me recordo perfeitamente desse fato. Ele se vestia de um faxineiro, uma pessoa que ia fazer uma faxina. Ele vestia o macacão, colocava o seu boné, o seu guarda-pó, e ele ia fazer higienização nas enfermarias onde estavam aqueles doentes, enfermos com doenças terminais. Ele ia fazer aquela higiene, aquela higienização ali para não haver contaminações hospitalares. E ele fazia isso com muita simplicidade, com muito amor, com muito carinho, e ele fazia questão de que ninguém soubesse desse fato. Essa notícia escapou uma vez assim, mas não foi comentada em mídia, em televisão, em lugar nenhum. E ele fazia isso com muito amor, com muito carinho para as pessoas. E ele era uma pessoa financeiramente poderosa. Então, a gente viu aí que a simplicidade e a humildade não está na posição social das pessoas, está no espírito, como eu comentei, está no nosso espírito. E aquele que adquiriu essa virtude é um grande tesouro que ele já conquistou em sua vida. Então, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam nós de Deus. Todos aqueles que se revestirem desse sentimento, dessa virtude de humildade e amor, nós vamos nos aproximar de Deus, vamos aproximarmos da espiritualidade. Como ontem o nosso irmão Renan falou sobre a mediunidade, todo médium que se revestir desse sentimento da simplicidade, da humildade, do amor, ele estará desempenhando a sua missão maravilhosamente. Ele estará dedicando o verdadeiro amor com simplicidade, com humildade para as pessoas. Ele nunca, pela sua simplicidade, pelo seu amor, ele nunca vai se sentir vaidoso ou orgulhoso por isso. Ele estará sempre pensando que ele está cumprindo o seu dever humildemente, com amor, com dedicação. E é isto que a doutrina nos ensina. Se nós estudamos a doutrina espírita, que tem uma riqueza enorme de ensinamentos para nós, se nós não revestirmos esse sentimento, adquirir esse sentimento para dentro de nós não vamos alcançar os nossos objetivos que precisamos. E nós sabemos desse compromisso, sabemos dessa simplicidade, dessa humildade, até para nós discutirmos assuntos relacionados à doutrina, ou administrativo nas casas espíritas. Tudo tem que ser feito dentro desse molde de humildade, de amor, de simplicidade, para que tudo corra bem para todos. Esta é a mensagem que trouxemos hoje, tentei exemplificar, tentei mostrar de uma forma simples o valor desse sentimento. Aquele que tem esse sentimento tem certeza que estará sempre em sintonia com Jesus, com a espiritualidade superior. Nas nossas orações, quando nós fazemos nossas orações com amor, com simplicidade, com humildade, essa energia vai fluir, vai ser conduzida, vai chegar naquele local onde nós estamos imaginando, pensando em alguém que está precisando. As nossas orações serão muito bem ouvidas. Então, nós pedimos aos nossos queridos irmãos, toda a irmandade dessa casa, nessa noite, que estão sintonizados
neste momento com a casa, aqui, com a espiritualidade, com Jesus, pensam e vibram pelos nossos irmãozinhos enfermos que se encontram neste momento nessa casa, que estão sendo atendidos, que eles possam receber essas energias, essas vibrações dos nossos irmãos, para que eles aceitem o tratamento da espiritualidade, esses obreiros de Jesus, que trabalham incansavelmente, ajudando a todos, inclusive a nós que fazemos parte dessa casa, que temos uma afinidade com esses nossos irmãos. Eles estão sempre nos assistindo, estão sempre nos amparando nos nossos momentos difíceis em nossa vida, como todos temos nossos problemas. Então, querido Jesus, no término dessas instruções que tu nos deste, permite, Senhor, que neste momento todas as pessoas que estão enfermas, de qualquer enfermidade, que eles possam elevar os vossos pensamentos, a vossa energia a teus pés, querido Jesus, buscando a cura dos vossos espíritos. Sabemos que temos que curar o nosso espírito para que o nosso corpo físico seja curado, que ele nos envolva com a sua energia poderosa e maravilhosa, nos reanimando, nos fortalecendo os nossos espíritos. E pedimos, querido Jesus, que todos esses irmãozinhos aqui acolhidos, resgatados nesse hospital espiritual, que eles possam ser amparados pelo teu amor divino, pela tua luz infinita e maravilhosa. Também pedimos, Jesus, permita que esses mensageiros, amigos espirituais, possam visitar os nossos lares nesta noite e trazendo de lá, resgatando irmãozinhos que estão em estado de sofrimento e dor, que eles possam aceitar esse convite para a luz, para o amor. Muitos deles, às vezes, afinizados com os nossos pensamentos, que eles possam receber nessa noite essa libertação, essa luz envolvendo os vossos espíritos. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa e que teu amor divino permaneça em cada um de nós e que nos dê muita paz, muita energia e muito amor dentro de nós. Que assim seja.